amigos e amigas do Salafisques, muito boa tarde. Os que estão chegando, se acomodem, por favor. É uma honra poder fazer parte dessa celebração dos 50 anos do Salafisques. Quero agradecer o convite feito pela comissão organizadora para presidir essa mesa dedicada ao Manifesto de Atividade Física no Pós-Covid. Meu nome é Antônio Carlos Bramante, sou professor aposentado na Faculdade de Educação Física da Unicamp, ex-professor visitante da UNB e atualmente sou diretor da Bramante Consultoria. Faço parte de um grupo de assessores do Salafisques, que ao longo de quase 5 anos reúne-se semanalmente para atualizar seus conhecimentos e explorar as mais variadas possibilidades para disseminar suas 12 chamadas para ação. Pedimos, por favor, a todos que desliguem os celulares em respeito aos presentes. Eu gostaria de chamar todos os nossos convidados para que venham aqui até a mesa, não é? Depois vou apresentá-los a cada fala, mas, por favor, professor Luiz Guilherme Porto, professor Laércio Pereira, professora Ana Miragaia, professora Bianca Pena, professor Bruno Gualano, por favor, vamos chegar aqui até a mesa, rapidamente, se for possível. Como falei, cada convidado e convidada em nossa mesa terá 10 minutos para fazer sua apresentação e, caso ultrapasse tempo, peço a permissão para que eu mostre uma plaquinha mágica. Diz que vai ter uma plaquinha indicando que temos que concluir em 1 minuto. Ao final, se ainda tivermos tempo, certamente vamos abrir a perguntas. Tudo certo? Podemos começar, então. Vamos dar início pedindo ao professor Luiz Guilherme Porto, que abordará o tema O Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, uma cereja no bolo dos 50 anos do Salafisques. O professor Luiz Porto tem graduação em Educação Física, mestrado em Ciências da Saúde e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília. Pós-doutorado pela Harvard School of Public Health, nos Estados Unidos, membro honorário do Salafisques e assessor científico no programa Agite São Paulo. É ainda membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e do Ambiente do American College of Sport Medicine. Muito obrigado, professor Luiz Porto, para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, professor Bramante, pela apresentação. Bom, no nosso grupo de pesquisa na UNB, a gente também estuda a variabilidade da frequência cardíaca. Então, vocês podem imaginar como é que está meu estado aqui, autonômico, numa mesa desse calibre, eu ter que iniciar os trabalhos. Bom, queria agradecer a oportunidade do Grupo do Manifesto que me deu de estar aqui, certamente generosidade do grupo. E a ideia, o título é sugestivo no sentido de que eu vou falar um pouco do manifesto, mas menos do manifesto e mais do que a organização do manifesto representa nesse jubileu de ouro do Salafisques. Bom, o manifesto ele foi construído em 3 grandes etapas. Então, ele vem com um contexto histórico de apresentação da proposta. Boa parte de vocês devem conhecer o documento, ele foi lançado em 2020. Depois, um capítulo de evidências científicas. E o que é mais importante são as chamadas para ação, então 12 pontos de chamada para ação, que foram elaborados por subcomitês. Então, dentro do Comitê Editorial do Manifesto, a gente se subdividiu em subcomitês para elaborar parte desses 12 pontos, e assim o trabalho foi conduzido. E tínhamos uma tarefa, e relendo o manifesto, eu acho que a gente foi bastante feliz nessa tarefa, no sentido de tentar ter um documento o mais perene possível, não só no mundo de constante mudança, mas de evidências científicas em constantes mudanças,
especialmente porque a gente estava num período ainda de início da pandemia, então, portanto, tudo para se conhecer e muita coisa em transformação. Eu chamo a atenção que na apresentação do manifesto, né, então, não, antes das chamadas para ação, há um trecho que eu acho que vale a pena destacar, essa parte final que diz que a pandemia exige que pensemos não só na segurança individual, mas também dos demais que nos cercam. Tão importante quanto a adoção de um estilo de vida ativo e a redução do comportamento sedentário no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sobretudo, está na solidariedade entre todos, na busca por um mundo melhor, mais justo e mais saudável. E aqui eu acho que é um ótimo exemplo da perenidade do texto que a gente conseguiu encontrar, porque, infelizmente, eu fui um dos iludidos, né, que achou que a pandemia pudesse unir o mundo, né, mas, infelizmente, não aconteceu e a gente continua precisando pensar muito no coletivo. Bom, temos 12 chamadas para ação, que continuam ainda bastante atuais. A professora Ana Iragaia vai falar destacar as 8 primeiras, eu vou, portanto, detalhar um pouquinho mais as 4 últimas. Então, vejam que continuam necessárias essas ações de urgência para apoiar grupos sociais específicos nas diferentes manifestações de atividade física, com foco nos estudantes, trabalhadores, idosos, nas mulheres, nas pessoas com deficiências e outros grupos minoritários e vulneráveis. É sabido que a gente tem muita iniquidade na atividade física e essas iniquidades pioraram com a pandemia. Então, dos pontos de chamada de urgência para ação diz respeito a isso. Depois, organizar as diferentes abordagens para a promoção e intervenção com foco em atividades físicas segundo modelos do desenvolvimento sustentável. Isso está alinhado com a própria Agenda 2030 da OMS. Depois, investir fortemente em políticas e ações que promovam a caminhada, o uso da bicicleta, a prática de esporte, jogos de recreação mais ativas em espaços públicos. De novo, pensando na sustentabilidade e no acesso às atividades. E, por fim, algo que tem sido falado, a doutora Aimin Lee, na sua fala hoje cedo, abordou muito essa questão de que todo movimento conta, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Então, portanto, a ideia do mova-se mais, sente-se menos, são os 4 últimos pontos da ação. Mas eu quero, então, usar os 5 minutos finais da minha fala para chamar a atenção de como é que esse grupo se organizou e o que isso representa nessa celebração do Jubileu de Ouro. Então, vejam que aqui está uma foto do dia em que a gente conseguiu chegar no consenso do texto final. Então, foi um documento que levou algo em torno de 6 meses, com reuniões semanais, para que a gente chegasse num texto final, e reuniões semanais ainda com dever de casa. Né? Então, o Dr. Vitor, quando nos convidou, não tinha dado esse detalhe todo. Né? Vocês vão se reunir toda semana, vai ter dever de casa entre uma semana e outra, os subcomitês tinham dever de casa, então a gente celebrou bastante, ainda em reuniões sempre virtuais. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção, né? A gente está num momento de festa, que o manifesto, eu diria que é um proxy do modus operandi dos 50 anos de Selafisques. Eu acho que exemplifica bem como que o Selafisques chegou nesses 50 anos de êxito. Portanto, é um ótimo exemplo do DNA do Selafisques na forma com que ele foi criado. E como é que é essa forma? Falando muito rapidamente. Isso aconteceu comigo e, certamente, com todos os outros membros do comitê. Estava eu um dia trabalhando tranquilamente, toco o telefone. Muitos aqui podem não saber, mas isso aqui é um telefone. Possivelmente o mais parecido com o que o Dr. Vitor deve ter usado quando nos ligou. Né? Então, o Dr. Vitor, recebo a ligação do Dr. Vitor dizendo, estamos montando um grupo para fazer um manifesto da atividade física no pós-Covid. Vejam que era início ainda de 2020, início da Covid, da pandemia de Covid. O Dr. Vitor já reiterando essa insistência do Selafisques em antever, né, de ser visionário, pensando em chamar a atenção para a importância da atividade física, né, no momento pós-Covid. Então, portanto, esse telefone tocou na casa de muita gente. Então, está ali o nome dos membros do comitê, os membros iniciais do comitê, e logo abaixo os que se incorporaram na sequência. E isso é que chama atenção. Quer dizer, o Selafisques conseguiu reunir esse grupo, e que, obviamente, eu estou aqui por bondade do Selafisques para integrar esse grupo, é um aprendizado diário, mas reunir esse grupo e manter esse grupo trabalhando arduamente com reuniões semanais, de forma absolutamente voluntária, e depois recebendo contribuições internacionais para chegar num documento final, portanto, um trabalho em equipe.
e que de uma tarefa inicial, quando o Dr. Vitor nos propôs, de 6 meses para um produto, que era o manifesto, já vamos para quase 5 anos e vários produtos. Portanto, essa capacidade do Celafisc de reunir grupos em prol de um ideal e transformar isso em colocar a ciência na prática. Esse é o DNA do Celafisc. Então, estão aqui os membros do comitê agora identificados visualmente, que eu acho que é muito melhor do que os nomes. Eu usaria como destaque, eu acho, do nosso comitê, me permitam todos aqui, a figura do professor Lamartine, né, que é impressionante já com a idade, é o nosso decano, né, com a idade um pouco mais avançada, o vigor dele nas reuniões, o compromisso dele com as atividades. Então, acho que isso representa o espírito desse comitê. E o detalhe, né, assim, a gente está falando do comitê, só que tem um time por trás que trabalhou muito e continua trabalhando. Então, que eu exemplifico esse time com o grupo aqui da diretoria atual do Celafisc, mas que muitas vezes a gente discutia no comitê, mas a gente não vai ter perna para fazer isso. Aí surgia a discussão, o Dr. Vitor e o Luizinho, normalmente, não, a gente vai dar um jeito, não sei como, mas a gente vai dar um jeito. Então, esse jeito fez com que o Celafisc chegasse nesses 50 anos até hoje, porque é um jeito baseado no compromisso e na excelência do que faz. Então, resumidamente, vejam que em 2020 a meta era lançar o manifesto, isso foi feito no simpósio em outubro de 2020. Em 2021, a principal meta foi a disseminação e ampliação de parceiros. Esse manifesto contou, no seu primeiro ano, já com 600 entidades signatárias. E vejam que a proposta era terminar em outubro de 2020, mas, mobilizados pelo grupo do Celafisc, a gente foi implementando tarefas para os anos seguintes. Em 2022, fizemos podcasts, um e-book, 2023, videocasts, isso novidade para muitos, inclusive para mim, e em 2024 a gente se atreveu a fazer um livro para o público infantil, que está sendo lançado nesse momento, o professor Bramante vai falar mais dele. E 2025, o que vem por aí? Bom, já posso adiantar que já temos um segundo livro, né, sendo elaborado, está no forno, mas como demonstração do DNA do Celafisc, isso, acho que a ideia aqui é como que talvez o produto mais recente do Celafisc, desses 50 anos do Celafisc, seja o manifesto e todo o seu desdobramento, exemplifica a forma de agir do Celafisc, né, e por isso a gente tem um grupo exitoso, absolutamente singular. A gente não tem notícia de outro grupo de pesquisa independente como o Celafisc, independente de instituições, especialmente de educação. Não só sobreviver, mas crescer ao longo de 50 anos e sempre antecipando um pouco o futuro, sempre à frente do seu tempo. Vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso na cerimônia de encerramento. E o que talvez meus colegas de comitê compartilhem comigo é que eu não sei o que a gente vai fazer para 2025, a gente não discutiu ainda a agenda, mas eu não vejo um ânimos parandi nesse grupo, eu vejo sim um ânimos continuandi. Então, algo deve vir por aí. Então, aproveitando o momento, o prazer e a alegria de estar aqui nesses 50 anos, eu só posso dizer vida longa ao Celafisc.